Olá para você que está aqui com mais um sábado com o Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, e a gente hoje vai ter duas tarefas importantes. A gente vai finalizar o livro de Salmos e vai dar o pontapé inicial aí no livro de Provérbios, ou seja, vamos fazer o gol do livro de Salmos e vamos começar a jogar a bola do livro de Provérbios. E para fazer isso comigo hoje está aqui a Carol, que pousou aqui no nosso vídeo. Como é que você está, Carol? Tudo certo, gente. Bom dia, tudo bom, Matheus? Hoje sem voar, hoje de folga, aterrisei. E, como o Dilian falou, a gente está nos 45 do segundo tempo de Salmos, né? Terminando já e começando Provérbios. E essa ligação entre os livros é muito interessante. Vamos bater esse papo aí. Matheus, programando todo o nosso vídeo e nossas questões aqui. Tudo bem, Gil, Carol? Bem, graças a Deus também. Essa manhã aí meio de friozinho, mas é bom para dar uma mudada também, e vamos que vamos. E olha só, esse friozinho aqui que tá fazendo esses dias é para aquecer o nosso coração teológico, é para a gente fazer a fogueira interna aquecer as nossas vidas. E se a gente perceber aquilo que já é recorrente no texto de Salmos, a gente vai perceber que está nesse finalzinho. E eu quero começar falando sobre essa situação de dificuldades que o livro muitas vezes nos apresenta e que nós temos aqui. Afinal, o nosso texto começa no Salmo 142. Davi está passando por mais um momento de dificuldade e ele está ali na caverna fazendo aquela oração, né? E ele então faz aquilo que a gente tem costumeiramente recomendado para vocês. Pessoal, no meio da dificuldade, no meio da aflição, não esqueça que tem um Deus que te ama e que está disposto, está com os ouvidos atentos a ouvir a sua voz, né? E é isso que o próprio Davi vai dizer: Senhor, eu estou clamando aqui, eleva a minha voz, eu suplico misericórdia, eu derramo diante de ti o meu lamento, apresento para você a minha angústia. Então, saiba que sempre haverá um Deus, porque há uma percepção que é muito costumeira. Eu acho que tanto a Carol quanto o Matheus talvez tenham tido experiências, na minha vida também foi assim. Geralmente quando a gente está no meio do problema, a gente está no meio do furacão, parece que a gente olha para o lado, a gente só vê o problema, então a gente se vê sozinho. E essa é uma realidade que é muito complicada e que você não deve ter essa percepção. Pelo contrário, você precisa lembrar, colocar na sua cabeça. Por isso que é interessante nesse friozinho reaquecer, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa para trazer aquela luz. E isso faz parte daquilo que vai ser um dos temas centrais da própria cristandade, do próprio cristianismo, é a fé. Naquilo que você não está vendo. E aí você vê, eu estou sozinho? Não. Tem um Deus ao meu lado. Eu acho que isso vai ser esse marco, né? Fala, Carol. É muito interessante porque a gente já leu tanto, né? Já leu praticamente o livro dos Salmos inteiro. E a gente percebeu o relacionamento desse salmista com Deus. E o salmista, a gente já viu que ele não tem dificuldade de abrir o coração, ele não tem dificuldade de reconhecer que ele precisa de Deus, que ele sozinho não consegue resolver as coisas, que o que se apresenta diante dele é muito maior do que ele, são dificuldades que não... na verdade, a gente precisa reconhecer isso, né? Que as situações fora da gente a gente não tem controle de nada, a gente não tem controle das circunstâncias, do que vai acontecer, na verdade a gente não tem controle nem sobre a gente mesmo, né? Quem controla a nossa respiração? Quem controla o batimento do coração? A gente não tem nada. Você vê um vírus pequenininho derruba a gente. Eu me lembro da época, tinha alguém aí com uma pedra no rim, uma pedrinha milimétrica e derrubado. Né? Um negócio pequenininho que derruba um ser humano. Então, e o salmista ele parece que tem consciência disso. E aí ele fala, o 146, ele fala assim, ó, daqui na versão a mensagem: não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida, nada de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Deus sabe todas as coisas. E conforme a gente vai, quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente compreende, a gente lê esse texto e fala: olha só como Deus agiu naquela época, ele da mesma maneira age assim, age na minha vida. Quanto mais a gente compreende, entende isso, experimenta isso, mais a gente confia em Deus, mais a gente tem noção. Parece que o salmista tem essa consciência, né? De que ele não resolve nada, que Deus é quem resolve tudo. E Carol, você citou aí o 146, né?
E 2 para trás, o 144, tem também um versículo que eu acho que cai muito bem com o que você está falando, que é quando ele diz, ele faz uma pergunta para Deus, ele fala, né, Senhor, que é o homem para que com ele te importes? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Né? Então você comentou aí um vírusinho que acaba com nações, o mundo inteiro parou por causa de uma coisa que a gente nem enxerga durante essa pandemia. Então a gente percebe, são nesses momentos, né, que a gente percebe como o homem é uma sombra, é um sopro, uma fumaça, né? A gente se acha às vezes tão poderosos pelas coisas que a gente faz como humanidade, né? Nossa, o ser humano criou máquinas maravilhosas, o ser humano criou o avião, o ser humano conquistou os céus, o ser humano fez tantas coisas incríveis, mas aí quando vem uma coisa dessa, a gente percebe como a gente é pó, né? A gente é nada, e como a gente, sendo pó, depende totalmente desse Deus misericordioso. E aí eu acho legal esse versículo, porque é uma reflexão nesse sentido, né? É uma coisa de o que é o homem para que com ele te importes? O homem é pó. Deus não precisa do homem, né? Mas ainda assim, a gente sendo pó, ele ainda assim nos ama a ponto de ele mesmo se fazer carne, habitar na criação, se limitar dessa forma, né? Então é uma coisa, esplêndido, né? É maravilhoso. E, Mati, é uma coisa interessante porque por que a gente deveria confiar em Deus? Né? Aí eu vou, no 145, tem o verso 17 fala assim, ó, tudo que o Eterno faz é certo. A marca registrada de todas as suas obras é o amor. Por isso que a gente pode confiar em Deus. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, é maravilhoso, mas Ele ama. Ele faz o bem. Ele se interessa por fazer, né? Tudo que Deus faz é bom e é certo. E é por isso que Deus é confiável. Né? Porque não adianta só ser grande, poderoso. Né? Mas Deus é amor, Ele é bom. E por isso a gente pode confiar. E essa bondade dele, ela é vista exatamente nas coisas grandes e pequenas da vida. Ela é vista na vida, ela é vista na percepção de que há um relacionamento e há uma vivência com ele. E isso é muito importante da gente lembrar, né? Porque talvez, às vezes, a gente tenha essa percepção, e é interessante, né? Tipo, aconteceu uma coisa boa na minha vida, Deus é bom. E aí, de repente, as coisas no dia seguinte não andam tão bem, e aí, onde está Deus? E Deus está no mesmo lugar. Deus continua no mesmo ponto. E, inclusive, não só assim está no mesmo lugar, porque ele está lá no céu, ele é majestoso, mas ele está no mesmo lugar, tipo, com a gente. O fato de ter acontecido uma coisa boa na minha vida não fez Deus ficar um pouquinho mais perto, ou mesmo a dificuldade também não fez ele ficar mais perto. O que acontece muitas vezes é eu me aproximar mais dele, não ele se aproximar mais de mim. Porque ele continua estável dentro dessas realidades. Para a gente tem dias bons e dias ruins. Para Deus, não. E eu acho legal, por exemplo, nesse Salmo 145, que a Carol acabou de mencionar, a forma como Davi fala. E é isso que é a nossa percepção, né? Porque Davi era quem? Davi era o grande rei. Ele foi chamado, foi considerado o maior rei do povo de Israel. Né? E você teve ali 3 do tempo unido, depois um monte de 20 de cada lado do reino dividido, mas ele foi o maior nesse sentido, o conquistador, o homem segundo o coração de Deus, e aí ele começa o Salmo 145 dizendo assim, eu te exaltarei, meu Deus, e meu rei. Então é interessante a gente ter essa percepção, né? Ele era o rei, mas ele fala assim, você é o meu rei, o Senhor é o meu rei, né? Então essa quebra de paradigma de tudo aquilo que vai ser o meu orgulho, de tudo aquilo que vai ser a minha prepotência, de tudo aquilo que vai ser a minha conquista, de tudo aquilo, tanto que, acho que um ou 2 antes, no 44, 43, ele fala, é o Senhor que é o meu Obi-Wan Kenobi aí, né? O Senhor é aquele que me ensina a lutar, o Senhor é o meu mestre Yoda aí, né? Que tipo, vem com um sabre e fala assim, é pra cá, faz assim, você pula pra lá. É o Senhor que me treina para as coisas que eu tenho que fazer. Então, é muito legal você ter essa perspectiva de não só que Deus está lidando com as coisas, mas Ele está caminhando comigo no meu dia a dia para que eu possa ser treinado para realizar as tarefas daquilo que envolve a percepção. E um rei, naquele momento, precisava ser um rei que sabia defender o seu povo. Afinal, os outros povos viriam para atacar. Então ele precisava ser habilidoso, literalmente com a espada, para defender a sua família, para defender o seu reino, para defender as suas pessoas. Então é bem interessante que ele fala assim, a minha tarefa essencial como rei, que é proteger e cuidar do meu povo, só pode ser cumprida porque o Senhor é aquele que pega, né,
né? Pega na minha mão e fala assim, ó, é assim que se segura a espada, é assim que se faz. A Bíblia na nova versão de Leão é bem bacana. Essa nova versão Star Wars, né? Nós, como jovens padawans, temos que reconhecer, né? Que a gente precisa dessa ajuda. Eu não ia falar que ele é o meu Jiraiya, né? Tipo, senão aí dá tempo aí pra todo mundo. Mas a gente fica com Star Wars pra ficar um pouco mais eclético. Muito bom. E é muito interessante a gente perceber que Davi, com toda a pompa que ele tinha, né, de rei, de reconhecido por Israel inteiro, ele conseguiu unir uma nação. Mas ele é humilde. E ele não se engrandece com isso, e ele reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, né? E eu achei interessante também, já vou para o último salmo, gente, que aí a gente daqui a pouco já vai terminar os salmos e começar a provérbios. E a Bíblia Mensagem aqui, ela traz uma reflexão do Eudine muito legal no Salmo 150, que os salmos, a gente geralmente considera eles como orações, né? Como essa coisa da gente abrir o coração, como Davi abria o coração diante de Deus. Mas o Eudine diz que quando a oração ela é feita com sinceridade, com seriedade diante de Deus, ela acaba no final se transformando em louvor. E é o que o Salmo 150 é, né? Então, quando a gente vê Davi fazendo muito isso, ele se quebra diante de Deus, ele reconhece quando ele erra, ele reconhece quando precisa de ajuda, que ele depende completamente de Deus, e isso acaba fazendo com que Davi reconheça quem Deus é diante da situação, e ele louva, e ele canta, e ele engrandece a Deus, e parece que toda essa oração se transforma numa música que a gente não consegue conter no coração. Eu acho isso muito interessante. E eu não sei o quanto Davi conseguiu passar disso para Salomão, mas a gente vai entrar nos provérbios que são atribuídos, muitos deles atribuídos a Salomão, né? E eu acho que acaba sendo uma consequência do relacionamento com Deus, a gente receber de Deus todo esse ensinamento que se desdobra em ações de sabedoria, porque de Deus vem toda a sabedoria. A gente vai entrando em provérbios, a gente vê que o começo do livro já fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E não tem como temer a Deus se a gente não sabe quem Deus é, a gente não conhece, a gente não se relaciona. Então parece que, eu estava pensando sobre isso quando eu estava terminando os Salmos e começando Provérbios, e parece que a gente consegue fazer essa ligação de os Salmos, ele é esse relacionamento com Deus, ele mostra pra gente o quanto a gente está ligado e conectado com Deus, e isso se desdobra em ações práticas de sabedoria na vida da gente. E aí, Carol, eu quero já pegar esse gancho seu aí pra gente caminhar dentro desse propósito. Eu quero mudar alguns insights aqui de algumas coisas, mas é interessante porque você tem essa palavra temer, ela pode trazer um pouco de uma percepção a respeito do terror. E aí a gente conecta temer com terror. Mas a gente tem terror do que a gente não conhece. E a gente pode temer aquilo que a gente conhece. E essa é a diferença. De repente você não conhece alguma coisa, você tem aquele medo. Então isso te gera um terror. Isso te gera essa sensação de finalização, sabe? De que algo ruim vai acontecer. Isso não é a propósito. Quando ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não está dizendo assim, fique extasiadamente com medo, né, de Deus, que você ficar com medo de Deus é sabedoria. Mas é pelo contrário. É por você saber quem Ele é, então isso te gera essa reverência, isso te gera essa percepção de que é ali onde você deve estar. Isso te gera o temer. A gente pode dizer assim, eu temo não estar com Ele, eu tremo não estar com Ele, porque daí então a coisa vai desenvolver. Em livro de Provérbios, algumas pessoas têm algumas questões interessantes. Uma delas é que ele é a percepção da aplicabilidade da lei, daquilo que é o Pentateuco, na vida cotidiana do povo. Vocês sabem, nós temos ali os 613 mandamentos que tem ali em toda a Torá, mas geralmente os mandamentos, eles são, vamos assim, objetivos, né? No sentido assim, ao mesmo tempo que eles são meio etéreos, né? Porque ele fala assim, não roube. Aí tá bom, não roubo. Aí o provérbio vai dizer assim, olha, não roubar é o seguinte,
Se você tem um marco na sua terra, não pode pegar isso aqui e colocar um pouquinho para lá, porque isso aí é roubar o pedaço de terra que tem do seu vizinho. Então ele vai ser essa aplicabilidade no dia a dia. Então, não roube significa, olha, a sua balança ela não pode ter um peso diferente, entende? Se é 1 quilo, tem que ser 1 quilo, não pode ser 1 quilo e 1, que aí já não é mais 1 quilo. Então, basicamente, ela vai ter essa percepção. E a outra percepção que eu gosto bastante do livro de Provérbios é que ele é o cumprimento de Deuteronômio capítulo 6, de certa forma meio que um pouco mais abrangente. E é como se fosse o próprio Senhor sendo esse pai pra gente. Porque em Deuteronômio 6 a gente tem aquela questão do pai, olha, você precisa ensinar o seu filho ao andar, ao levantar, ao sentar, ao comer, ensinar a ele sobre a lei. E agora, o livro de Provérbios é literalmente um pai e uma mãe falando com seus filhos. Algumas vezes você vai dizer, filho meu, ouve a instrução do seu pai, ouve a lei da sua mãe. Você vai ter essa questão de a sabedoria como uma mãe trazendo ensinamento para os inexperientes. Você tem, inclusive, lá no fim, a gente já está dando spoiler aqui, porque a gente é assim mesmo, aqui é um canal de spoiler. Né? Então, a gente tem lá no final uma mãe falando para o filho, olha, o Cururu, é o seguinte, para você encontrar a sua esposa e tudo, é assim, assado e tal. Então, é um livro familiar. Tanto é bem interessante que ele tem 31 capítulos e tem muita gente, que eu mesmo conheço, tenho certeza que a Carol e o Matheus também conhecem, que todo mês lê o livro de Provérbios, lê o capítulo do dia, né? Porque são esses ensinamentos recorrentes que a gente tem de como aplicar a vontade de Deus, a lei de Deus que é boa, perfeita e agradável, no nosso dia a dia. E é interessante... Diga. Continua. Tá. Eu ia só comentar, você estava falando de essa aplicabilidade do dia a dia, e como um pai e uma mãe, enquanto você estava explicando a questão do temor, eu acho que tem muito a ver essa relação de pai e mãe com filhos, né? Uma relação saudável, claro, de pais e com filhos, onde você tem um amor inexplicável, tanto dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e tem o temor, né? Então é aquela questão do respeito pelos pais. É uma coisa, como você falou, não é um terror. Os filhos, eles conhecem os pais. Então eles não... A figura não é aquela figura de uma pessoa amedrontadora, de quem não se pode confiar. Claro, de novo, falando de um relacionamento saudável, né? Mas é uma figura de alguém que você respeita profundamente e que você ama ao mesmo tempo. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão da sabedoria com uma mãe aí nesse começo de Provérbios, falando, busque o entendimento, busque o conhecimento, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e aí ele fala de não confiar no seu próprio coração. Eu acho interessante, porque às vezes a gente... Tem outro provérbio aí também que vai falar aqui para o homem, todos os caminhos parecem justos, mas Deus que realmente conhece... Spoiler. Mais spoilers. Mas é porque... Às vezes as coisas parecem pra gente, não, eu vou fazer isso aqui, porque é isso aqui mesmo, isso aqui tá tudo certo, e aí a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, a gente deixa de ler, a gente deixa de seguir o caminho, e deixa de ouvir os conselhos das pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente ouve várias vezes conselhos, né, a gente até estava conversando isso com o Dileia ontem, às vezes a gente ouve conselhos, tudo, a gente não aplica, a gente quebra a cara e fala, puxa, bem que aquela pessoa falou, podia ter feito dessa forma. Então não confiar no seu próprio coração, porque ele é enganoso, né? Busque a sabedoria de Deus, e aí essa coisa da repreensão, eu acho muito fantástico esse começo de Provérbios falando da repreensão de Deus, né? Tem vários aí, tem Provérbio 3, e aí repete lá em Hebreus a mesma coisa, retomando isso, que é a coisa de, assim, não desprezar a repreensão, a disciplina de Deus. A gente, obviamente, quando alguém te disciplina, quando alguém fala, você tá indo por um caminho errado, você nunca vai se sentir feliz com isso. Não é uma coisa que você vai falar, poxa, que legal, a pessoa me falou que eu tô fazendo a coisa errada, que bacana. É uma coisa que é dolorida, porque ninguém quer errar. Mas, se você não desprezar isso, se você não se magoar com a repreensão de Deus, como o provérbio diz, mas aplicar isso, falar, poxa, Deus disciplina porque Ele me ama, porque Ele é um pai de amor, Ele disciplina, Hebreus vai falar isso, né? Ele disciplina os filhos. Então, se Ele está me tratando assim, é porque Ele me ama. Se você observar a disciplina dele e seguir a repreensão, isso gera bons frutos. Então, acho que essa mentalidade que esse começo de Provérbios traz, a sabedoria como mãe aí falando, né, de ouça os mandamentos, ouça as palavras, tenta colocar isso no seu coração.
E muito interessante, mas porque isso tem a ver com humildade, né? E aí a sabedoria, o Provérbios dele fala muito sobre isso, sobre essa questão de que o sábio é humilde, o tolo, o insensato, ele é arrogante. Então a gente vê muito esse contraponto, né, principalmente no comecinho de Provérbios. E o que eu acho muito interessante, logo nesses primeiros capítulos, é que a sabedoria, ela tá gritando: venham, venham, eu estou disponível, né? É como um grande banquete à nossa disposição, tipo um mega rodízio na melhor churrascaria, e você pode comer de tudo e está disponível, né? Deus tem todo o prazer em providenciar para a gente essa sabedoria de vida. E por que a gente não pede? Por que a gente não vai atrás? Por que a gente não pede de Deus? A gente é orgulhoso a ponto de querer dizer, não, comigo vai ser diferente, não, eu vou saber resolver, eu não preciso de ninguém que me diga nada. E a gente já viu em outros exemplos, em várias outras vidas de outras pessoas, que não dá certo, que isso não funciona. E a gente acha que a gente tem, que é todo poderoso e que vai saber resolver as coisas com as nossas próprias ideias. E tem um monte de provérbios aqui à nossa disposição, sabedoria disponível, para a gente só beber um pouquinho, não precisa nem beber muito não. Se a gente folhear um pouco o livro de provérbios, a gente já vai ver lições práticas de faça assim, que dá certo. E ele quebra o paradigma para mim de algumas coisas atuais. Por exemplo, um dos paradigmas que logo no primeiro capítulo para mim eu acho que é interessante é o paradigma de quebrar a situação de assim, não, eu sou fruto do meio, né? Eu sou assim porque eu Gabriela, né, nasci assim, cresci assim. E a gente percebe que o texto bíblico, a sabedoria bíblica vai diferente. Olha que interessante o capítulo 1, ele diz assim, ó: meu filho, versículo 10, se os maus tentarem seduzi-lo, não tem. Se disser, venha conosco, tipo, não faça, não vá. Então, ele está, de certa forma, profundo, e é interessante que os versículos anteriores falam que a sabedoria do pai e da mãe são como um enfeite que a gente leva. Isso significa que a gente tem a percepção de, não só de que as pessoas estão vendo aquilo que a gente está fazendo, porque afinal de contas, se eu estou apresentando sabedoria, eu estou apresentando algo que é um adorno, um enfeite. Um enfeite é aquilo, diferente aqui, vamos colocar assim, né? Diferente da roupa íntima, que ninguém vê, o enfeite é colocado para que as pessoas vejam. Então ninguém vai lá e coloca uma corrente, coloca alguma coisa para ficar escondido. Você coloca para que a pessoa veja. E isso é legal. E ele já logo começa falando assim, olha pessoal, é o seguinte, você precisa conseguir identificar aquilo que estão te chamando para alguma coisa que é boa e ruim. E quando o mal tenta te seduzir para levar, você vai chegar e falar assim, não, mas todo mundo faz isso. Não, mas é assim que as coisas hoje são. Não! Você simplesmente diz, não vou. Não é aqui o caminho certo. Né? Então é legal a gente começar a perceber, primeiro, que o texto vai mostrar que existem pessoas boas e pessoas ruins. Existe o sábio e existe o tolo. Existe a verdade e existe o erro. Então, assim, Provérbios ele vai deixar meio que algumas coisas bem definidas no seu lugar. Então, cabe a mim, a Carol, ao Matheus e a você que está assistindo, buscar essa sabedoria para no dia a dia, não, peraí, isso aqui não é o que eu vou fazer, e eu não vou fazer porque há um ensino por trás do que eu não vou fazer. Isso também é legal, porque então eu não tomo as minhas decisões baseadas na minha cabeça. Tipo assim, eu acho que isso é bom ou eu acho que isso é ruim. Eu gosto de fazer isso, então eu faço. Eu não gosto, então eu não faço. Como, sei lá, alguma coisa aí que você não gosta de fazer e você não faz. Não gosto de comer azeitona, então eu não vou comer porque eu não gosto. Beleza, não está certo nem errado. Agora, as coisas, as decisões do nosso dia a dia, elas não têm um padrão neutro em relação àquilo que é certo e errado. Então, essa maturidade precisa acontecer e ela acontece através do livro de Provérbios para sua vida. Por isso, fique com a gente e assista os nossos vídeos sobre Provérbios. Matheus vai falar alguma coisa? Eu quero falar também depois. Então, não, pode ir primeiro. Se deixar, eu vou falar um monte. Se deixar, gente, não tem fim. Mas completando isso que eu já estava falando, né, é muito interessante porque essa sabedoria, como adorno, como enfeite, como alguma coisa que a gente usa, não é só pra gente. Ela tem desdobramentos
éticos na vida dos outros. Então, quando a gente adquire essa sabedoria, eu acho muito interessante no livro de Provérbios que a sabedoria, ela parece que brota de dentro da gente, mas ela atinge as pessoas à nossa volta. Então, eu estava lendo, fui lá para o 11, né? Em Provérbios 11, ele fala assim, ó, sem direcionamento, o povo se perde. Quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Então, a sabedoria, ela se desdobra em coisas adequadas para a sociedade. Aqui, servir de fiador é sofrimento, recusar-se é inteligente. Então, você saber mexer com dinheiro, você saber se você confiar nas pessoas. Aí, mais pra frente, fala, quem é bom com os outros ajuda a si mesmo. Quem é cruel provoca o próprio mal. Então, a sabedoria, ela não é só uma coisa que me beneficia. A gente pedindo sabedoria de Deus, isso se desdobra no relacionamento com os outros, isso se desdobra no relacionamento com a nossa família, isso influencia as outras pessoas e faz com que o nosso ambiente se torne melhor. Isso eu acho muito interessante. Perfeito. O que eu ia comentar, e acho que complementar, Carol, o que você está comentando, é que tem que ser, eu acho que o convite aí de Provérbios é para que seja uma busca ativa, né? Não é uma coisa que a gente esperar que a sabedoria chegue. É claro que ela vem de Deus, o Provérbios deixa isso claro, que peça a Deus a sabedoria, mas não é um peça tipo, poxa, eu vou ficar esperando aqui deitado a sabedoria vir, ou, não, eu sou tolo mesmo, eu não entendo essas coisas, eu vou esperar alguém me explicar, enquanto ninguém me explica, eu vou ficar aqui parado. Parece que o convite é, na verdade, uma direção totalmente contrária, é uma busca ativa, né? Ela fala, além dela estar gritando, como a Carol comentou, a sabedoria está gritando nas praças, nas ruas, ela fala, né, busque a sabedoria como quem busca prata, então busque como algo que é extremamente valioso. Ou em outro provérbio lá que ela diz, né, observe a formiga, veja como ela trabalha, né, veja como ela, sem ter um líder, como ela se organiza ali no seu labor diário. Então parece que é uma coisa assim, você não, na verdade todos nós, né, todos precisamos da sabedoria. Você tem que ir atrás de buscar isso. E aí como? Lendo a palavra, vendo, tentando meditar nisso, ouvindo os conselhos dos sábios, né. A palavra diz aí também que quem repreende um sábio, ele vai te amar mais ainda, mas repreender o tolo, ele vai te odiar. Então, a gente não ser esse tolo de quando a gente ouve conselhos falar, né, essa pessoa não entende nada. A gente ser o sábio que vai ouvir e vai ponderar essas coisas, vai falar, legal, o que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender? E aí eu queria fazer um outro corte de se o Dilano for complementar nada nesse sentido, eu queria falar uma outra parte de Provérbios que eu acho... ou a Carol, não sei. Não, daqui a pouco o Dilano vai mandar a gente parar de falar, Matheus, então corre. Não, vou correr. Eu queria comentar só uma coisa rápida também, que eu acho que nesse começo de Provérbios eu acho muito legal, que é sobre a sensatez e equilíbrio, né? Vários versículos aí vão comentar sobre isso, tem um que fala sobre refrear a língua, tem um que fala que mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? Então, e como é difícil a gente controlar o nosso próprio coração a ponto de ser talvez mais difícil do que conquistar uma cidade e mais valoroso do que... E aí tem um último que eu queria citar que diz, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Para mim isso tem, eu até ia comentar isso, eu estava conversando hoje com a Carol mais cedo sobre esse tema, e depois quando eu li esse versículo, até ia mandar para ela, falar, olha o que a gente estava conversando, exatamente isso. Eu acho que a gente vive numa era hoje, num tempo da sociedade moderna, que todos nós, a gente é muito pronto para falar, e muito tardio em ouvir, que é exatamente o contrário do que as escrituras falam para a gente ser, né? Então toda a sociedade espera que você tenha um pensamento formado sobre todos os temas. Então, não importa de que área você tem que saber de arqueologia, você tem que saber de história, de política, de tudo. Então, todo mundo vem para você, qual que é a sua opinião sobre isso? E às vezes não tem problema você falar, não tenho uma opinião ainda, não tenho, eu estou analisando. Então, acho que é muito mais sábio e prudente a gente se refrear a língua, guardar a sensatez e o equilíbrio, como o provérbio diz aí, e não precisar emitir uma opinião formada sobre tudo. A gente pode não saber as coisas e admitir que não se sabe não é uma fraqueza, na verdade é o primeiro passo para aprender, né? Então, eu acho que isso é um tema desse início de provérbios que para mim tocou forte. Bom, mas a Carol tem razão também. Foi uma palavra de sabedoria que ela trouxe, dizendo, estamos chegando no final do nosso vídeo. Afinal de contas, senão a gente vai ficar aqui hoje é quinta-feira, nosso feriado aqui. Enquanto a gente está gravando, a gente fica aqui. Então a gente vai encerrar esse nosso vídeo agora. E eu vou dar a oportunidade a Carol, depois do Matheus também, trazer cada um deles falar
um último versículo desse 1 até o 18 capítulos, né? Temos um versículo e você, esse aqui é o versículo que eu quero deixar para você. Manda, Carol. Tudo bem, é sempre assim, quando a gente tá se empolgando no assunto, aí já tem... Mas é para deixar um postinho de quero mais, né, Dil? É a função da sabedoria é fazer o equilíbrio e a limitação. Pronto. E aí, gente, eu vou fechar aqui. Teve eu terminando de ler esse texto, a Bíblia Mensagem trouxe uma paráfrase aqui que eu achei muito legal, que está no capítulo 13, versículo 20, fala: diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida por água abaixo. Então, a sabedoria tem isso também. A gente se cercar de outras pessoas que buscam a sabedoria, a gente conviver com gente que faz com que a gente queira ser sábio, ou seja, né, a gente procurar essas pessoas, né, procurar bons conselheiros, e Deus vai mostrando pra gente, conforme a gente também busca a sabedoria, Deus vai mostrando pra gente ter bons amigos, ter bons relacionamentos, porque isso é essencial. Ninguém é uma ilha. E isso que o Matheus estava falando, né, que a gente estava conversando sobre, a gente tem muitas certezas hoje em dia, a gente parece que tem muitas convicções e parece que não precisa ouvir ninguém. Mas isso, na verdade, só enfraquece a gente. A gente sozinho é fraco. Então, quanto mais a gente se cercar de pessoas que buscam a sabedoria, que estão trilhando esse mesmo caminho, mais fortalecido a gente vai ficar. Foi isso. Não, perfeito. Eu acho que eu vou citar um versículo de Tom Jobim, bíblico, que é impossível ser feliz sozinho. Acho que é isso. Ninguém é uma ilha. A gente tem que viver em comunidade e se ajudando um ao outro. Mas falando sério agora do que o Dileia falou no último versículo, para mim o que fica hoje, eu vou voltar para os Salmos, que é em 147, diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, falando de Deus, né? Nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente falou aí hoje de não é eu querer saber tudo, não é pelo meu poder, não é o quão incrível eu sou, ou o quão o rei Davi era maravilhoso, mas é amar a Deus. É isso que ele se agrada. Para finalizar, vou quebrar minha própria regra. Então, assim, em vez de trazer um versículo, eu vou trazer um capítulo. O capítulo 8 do livro de Provérbios, eu acho bem interessante, porque ele começa dizendo assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. E nós estamos vivendo em tempos bastante complicados, onde parece que não há uma questão objetiva de sabedoria. No final, cada um tem a sua e a gente vive um caos. E eu quero, então, chamar você a ouvir a sabedoria, porque aqui a sabedoria é o próprio Deus falando com você. E é interessante o jeito que ele coloca, né? Ele diz assim: olha, se vocês me ouvirem, vocês vão adquirir prudência, vocês vão ter bom senso, os meus lábios falam o que é certo, a minha boca fala a verdade, as minhas palavras são justas. Então, dê uma olhadinha no livro de Provérbios, leia esses 18 primeiros capítulos, e de repente, se você conseguir, já leia os capítulos da semana que vem para você compartilhar e acompanhar com a gente. Mas busque em Deus a sabedoria. Isso é realmente marcante para a sua vida. Vai ser um divisor de águas muito importante para você. E também quero deixar uma recomendação aqui para você. Então, nós estamos lançando esse vídeo aqui no dia... Que dia que vai ser? Sábado. Dia 1º, exatamente. Então, dia 1º de julho, nós estamos lançando esse vídeo. E no dia 3... Não, acho que não é dia 3. Peraí, deixa eu pegar certinho aqui, ó. Vai ser no dia 10 de junho. Vai começar um curso sobre o livro de Provérbios nesse site aqui, no site do stblitoral.com.br. Então nós vamos ter um curso sobre o livro de Provérbios. Se você de repente quiser participar, entre nesse site aí, www.stb, Seminário Teológico Batista Litoral. É um seminário que fica na cidade de Santos, da onde eu sou, e nós vamos ter um curso específico sobre o livro de Provérbios. São 3 semanas de aulas, e você é convidado a estar com a gente aí, entrar ali no site e ver ali as questões de como você pode fazer esse curso também, tá bom? Do mais, amanhã nós estamos aqui na IBNU,
na rua Tianguá, número 25. Se você mora aqui em São Paulo, está em visita a São Paulo, vem participar com a gente, dá um abraço em mim, na Carol, no Matheus, a gente poder bater um papo, quem sabe conversar e ouvir de você qual foi o versículo de Provérbios. Não vale o capítulo, tá? Esse aí só vale para mim. O versículo o versículo que foi mais interessante para sua semana. Até lá, sábado que vem, um grande abraço para todos. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.